Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão aí? Tranquilo? Fazendo mais um vídeo pro canal, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai falar do relatório aí do IRDM11, fundo da Iridium. É um fundo que muita gente gosta, ele é grande aí no mercado, bem conhecido. E a gente vai ver um pouquinho do que ele soltou no relatório gerencial de janeiro de 2023, beleza? Lembrando que o conteúdo não caracteriza nenhuma recomendação de compra nem de venda desse ativo. Sejam responsáveis aí pelas escolhas de vocês. O objetivo do vídeo é educacional, onde eu pego dados públicos do fundo e eu comento numa visão de cotista, já que eu sou cotista desse fundo, beleza? Aproveitando também, ajuda o canal aí, se inscreve, curte, compartilha, deixa um like, deixa um comentário, manda pro amigo, pro inimigo. Dá uma forcinha aí pro canal do Sardinha pra gente crescer esse canal, beleza? Vamos pro vídeo. Então vamos falar um pouquinho do Iridium aqui, né? O fundo está com uma participação de 2,69 na minha carteira. Para quem acompanha o canal, no mês passado a participação dele era 2,73. Eu não vendi, mas a cotação dele caiu, né? Então ele perdeu ali participação dentro da minha carteira. E basicamente é isso que norteia um pouco do meu balanceamento, né? Na medida que o fundo vai perdendo muito ali, eu aporto um pouquinho nele para retomar o percentual alvo do fundo. É assim que o barco toca, beleza? E na questão de segmento, ele está dentro aí da parte de recebíveis, que hoje tem 55% da carteira, beleza? Lembrando que eu estou em reformulação de carteira, eu já tenho a minha carteira alvo montada, só que vai demorar, pelo que eu estou vendo, um longo tempo para me conseguir chegar nela, né? E, na medida do possível, eu vou atualizando aí, mostrando as movimentações no canal, beleza? Falando então um pouquinho de indicadores aí do fundo, né? A gente vai fazer um comparativo dos 2 últimos meses. Falando então do VP por cota, né, 92,8, caiu aí para 92,33. Aqui eu acionei a coloração vermelha de atenção aí, porque esse VP por cota vem caindo bastante. Aqui a gente sabe, né, o fundo tem tanto a marcação mercado como a desvalorização de FIIs. Só que a gente tem que ficar atento aí, porque o fundo está vendendo muita coisa no prejuízo, né? Então vamos ver como que fica a retomada aí desse VP por cota dele, né? P sobre VP 0,99 e 0,97. Então, devido à queda na cotação do fundo, né, caiu aí esse indicador. Para quem está em fase de aporte é bom, né, sempre melhor comprar mais barato do que o normal. Dividend yield mensal de 0,96 para 1,03. O dividend ainda não está em patamar bom, né, mas devido à queda na cotação, esse indicador aqui do dividend yield mensal ele aumenta, né. Então, ok, né, 1%, ainda está longe de estar um percentual adequado para esse fundo, mas a gente segue acompanhando, está evoluindo pelo menos. O caixa dele de 2,82 para 5,13. Aqui já vem uma primeira atenção e crítica também minha, porque o fundo ele está ali realizando prejuízo, né, em algumas vendas, a gente vai ver no relatório. Ele está inflando caixa e ele, ao contrário de outros fundos, ele não está evoluindo aqui a taxa média da carteira. Então assim, eu não estou entendendo muito bem esse movimento de realiza prejuízo, aumenta a caixa, segura a caixa, não aumenta a taxa média do período, enquanto muitos outros fundos estão ciclando carteira e aumentando a taxa média da carteira, né? O Iridium não está indo nessa mesma linha. Então, são pontos aí que fica como atenção, meu. A base de cotista 277 aumentou para 279, né? Um aumento bom. Esse fundo aqui, como eu disse, né, ele é bem famoso, muita gente gosta, então ele cai um pouquinho, o pessoal já sai que nem louco comprando. Resultado mensal, 32 milhões foi para 34, aumentou 2 milhões aí no resultado. Despesa total caiu de 8,70 para 8,12, né? Fruto do aumento de receita também. Alavancagem, não tem dívida, né, para aporte. Aqui é contas a pagar normal, então 0,61,14. Ele não é concentrado, ele tem uma diluição bem grande, né, uma diversificação bem grande. Taxa média da carteira, 8,46 se manteve 8,46, é isso aqui que eu não consigo entender muito bem. Porque todo mundo está conseguindo melhorar a taxa média, ou quase todo mundo. Esse fundo está parado no tempo, né? E fiz com o IRDM11 no portfólio, de 26 subiu para 27. Né? É um número bom, mostra aí que a indústria, no geral, tem uma confiança aí na gestão, né? Então isso é positivo para o fundo. No geral, de indicadores são isso, 3 indicadores aí com atenção, o VP por cota com uma atenção um pouco maior, o caixa, a gente fica aguardando ele alocar esse valor, e consequentemente com a alocação desses valores, esperar que aumente a taxa média aqui da carteira. Então basicamente esse indicador pode ser consequência da melhora desse aqui, beleza? Da redução desse aqui. Já falando de retorno, né? Como que está a situação hoje desse fundo? Hoje o fundo está cotado aí a basicamente 89,44, né? É a questão do fechamento. Quem compra o fundo nesse valor, o que está comprando, né? Então aqui eu pego os 12 últimos meses do fundo, então né, o cálculo é feito com base em estatística de dados passados, dos 12 últimos meses, não necessariamente refletindo corretamente o que vem pela frente.
Então, pegando os últimos 12 meses, a gente chega em... Eu, né, atuo com 3 indicadores, que é a média, a moda e a mediana. A moda não teve, né, mas a média e a mediana teve. E aí, com base nessa média e nessa mediana do dividendo dos 12 meses, a gente chega em 1,22 de retorno mensal sobre a média, 1,45 sobre a mediana. Né? Anualizado, isso dá 14,62 sobre a média, 17,39 sobre a mediana. Né? Então, assim, convém mais trabalhar com a média, né? Esperar que ele tenha a mesma média de distribuições de 2022, ou a mesma média, ou até melhor. Né? E se ele conseguir repetir pelo menos a mesma média de 2022, a gente pode aguardar em quem está comprando agora um retorno aí de quase 15% sobre o valor de aquisição agora. Tá? É um retorno bom para um fundo com um risco aí, não tão alto como o IRDM 11. Ele é bem diversificado, então ele dilui bastante o risco. E, além disso, né, quem compra no valor de hoje, como ele está só com um pouquinho de desconto, né, 3% ali a gente viu que é de desconto, ele tem um potencial de upside de 3,23%. Né? Então quem compra hoje, se ele voltar ali para o VP, a pessoa lucra aí tem uma valorização da cota de 3,23%. Beleza? Esses são os dados de retorno do fundo hoje. E aí a gente vai comentar um pouquinho rapidamente do relatório gerencial de janeiro de 2023. Estamos aí na tela com o relatório do fundo, então vamos lá. Janeiro de 2023 é o período, o fundo anunciou aí 94 centavos no último período, está muito aquém do que a gente quer para esse fundo, né? Ele fala que o valor equivalente é uma remuneração bruta de imposto de renda de 107,51 do CDI. Aqui ele usa o CDI como base, boa parte dos fundos falam retorno anual, né? 10 ponto tanto anual, 12 anual e por aí vai. Aqui eu destaquei as taxas dele, né? Então 0,17 mais 0,83 dá 1% aqui no período, não é uma taxa ruim, né? É uma taxa até ok, meio que padrão, né? 1%. E aqui as distribuições, ele mostra que distribuiu aí 0,95. Se a gente pega para olhar, olha 2022 aqui, a boa parte, tudo bem acima de 1,20 aí, né? Só esse aqui que foi um pouquinho abaixo do 1,20. Mas está bem longe ainda de um patamar normal desse fundo. Né? Aqui mostra também um pouco da queda que ele teve na cotação, então ele saiu de uma máxima aqui de 109,29, caindo para 91,72. Como a gente pôde ver ali no gráfico anterior, o fundo já está em 89 alguma coisa, então está mais baixo que isso aqui. Né? E está caindo aí, está ladeira abaixo. Vamos ver onde que vai parar essas quedas e onde que tem uma retomada ali de cotação. Né? A mesma coisa os volumes aqui, teve um volumão gigantesco nesse ápice aqui de negociação. Depois ele se manteve ali quase que estável de volume no período, de cada mês. Aqui a carteira do fundo, é uma carteira bem diversificada, que como a gente pode ver em percentuais, a parcela maior de CRI que é 2,48, né? A de cima aqui é tesouro, né? É fundo soberano, que é tesouro. Então de CRI é 2,48. E tudo o restante das operações abaixo disso. Então assim, é uma diluição bem grande das operações. Isso traz um pouco mais de segurança para o fundo. Né? Aqui a carteira dele de FII, que o próprio gestor considera como uma renda fixa. Né? Então tem aí 4% na carteira desses ativos. E aqui a carteira que ele tem de fundo imobiliário. Né? Aqui vamos ver um pouquinho um outro ponto. Ó. 72% da carteira dele é de receitas aí com recebíveis. Né? Ele tem esses 4% aqui, quase 5% em FII, que ele considera renda fixa. E ele tem aí mais uma parcela de 22% em fundos imobiliários. Eu acho isso aqui muito grande. Né? Mas como ele é um fundo trader, né, ele gosta de atuar com ganho de capital também, né, ele acaba usando essa parcela aqui para ganho de capital. Mas ultimamente a gente sabe como está o mercado, né? O mercado caiu bastante, então ele está com bastante prejuízo aqui nas cotas desses fundos. Né? E a gente vai ver aqui que ele tem DEVA, HCTR, TORD, são fundos aí que são bem conhecidos no mercado, né? Versalhes, DVFF11, o Serra Verde aqui, que inclusive é um fundo que não está dando retorno. Né? E a gente vai ver depois ali nas vendas o que aconteceu com esses caras aqui, né? Com alguns desses caras aqui, não todos. Tá? A distribuição da carteira dele, então CRI 67%, FII 22%, Caixa tem mais 5% aqui, e FII renda fixa 4,74%. Né? Então essas são as alocações aí do fundo. O indexador principal é IPCA, mas ele tem um pouquinho aqui de CDI também. Né? O CDI está aqui, 11,94. O grosso mesmo é IPCA.
As taxas da carteira, né, IPCA mais 8,46, a gente viu que ele não está conseguindo aumentar isso aqui, e CDI mais 5,37. Né? A parcela aqui em CDI está com um percentual bem alto, uma taxa média alta, porém ela é pouca ali dentro da carteira. Né? Então isso não traz uma relevância muito grande para a carteira como um todo. Falando um pouco das movimentações do mês, aqui é o maior ponto que eu achei interessante do relatório, o que o fundo fala? Ele já começa comentando aqui, ó, a falta de credibilidade da equipe econômica não auxilia na manutenção de um cenário de crescimento do PIB. Então aqui ele já começa a falar um pouquinho da falta de credibilidade do governo, né, um posicionamento até talvez político aqui do fundo, mas de certa forma que faz sentido. Né? Sem muita credibilidade na equipe econômica, fica complicado aqui o cenário para o crescimento do PIB. Né? Aqui abaixo um resumo das operações que ele fez no mês. Então, com relação a compras, ele comprou bastante operação aqui, ó, que a gente pode ver que ela é bem high yield, né? IPCA mais 12, IPCA mais 10,50, IPCA mais 9, IPCA mais 10. O que eu tô achando? Eu tô achando que o fundo não tá atualizando isso aqui, ó. Ele deve sim estar melhorando a taxa, só que não tá atualizando no relatório, porque não faz sentido. Ele tava com uma taxa de 8,46. O fundo comprou operações aqui, IPCA mais 12, ó. IPCA mais 10, IPCA mais 10. Como que não mudou aquele percentual? Né? Então, assim, é bem estranho. Ó, ele vendeu a operação que era IPCA mais 8. Então, assim, eu acho que aquele número está desatualizado. Fica aí um aviso, né? Para prestarem atenção aí se a gestão está esquecendo de atualizar. Já na carteira de FII, as movimentações de FII, aqui o fundo continua desovando ativos no prejuízo. Né? Então, vendeu uma porrada de DEVA aqui, DEVA 11, dando 700k de prejuízo, HCTR dando mais de 1 milhão de prejuízo, KNCR com R$1.000 de prejuízo, Urca Prime, o RPR, com 42 mil de prejuízo, e a única venda que ele teve aí com lucro, né, pelo que eu observei ali, foi essa venda aqui com 8 mil de lucro do XPHT, né, que é um fundo que ele considera como renda fixa. Então, no geral, né, como que foi o resultado de movimentação de FIIs aí do fundo? Né? Prejuízo de quase 2 milhões. Pessoal, é isso mesmo, a gente está falando de quase 2 milhões. Tudo bem que pro PL do fundo não é muita coisa, né? Mas a gente está falando de 2 milhões, hein? É muito prejuízo aqui em cotação. E o fundo desovando mesmo, né? Fazendo caixa ali. Vamos esperar que ele esteja desovando esses ativos no prejuízo para fazer caixa e realmente investir esse caixa em operações boas. Né? Não adianta nada fazer caixa e depois comprar tranqueira no lugar, beleza? Aqui ele fala de alguns eventos adicionais, não é nada relevante. CRI Pernambuco 1 e 2, que teve aceleração aí na amortização. Eu fiz um vídeo de um outro fundo esses dias que teve melhora de desempenho e foi desse mesmo CRI, Pernambuco. Né? Então o CRI está tendo ali um avanço muito bom, aí, superando expectativas nas vendas. Com isso ele está acelerando a amortização do CRI, né, do pagamento das parcelas. Isso é o chamado cash sweep. Né? Aqui teve um CRI Tabas, que teve uma aprovação aí de venda de uma empresa e a compra dessa empresa pela Blue Ground. Né? Aí ele explica um pouquinho dessa compra pela Blue Ground, né? E o CRI BR Distribuidora está pagando aí juros de amortização tranquilo, tá pago integralmente do período de janeiro, dentro do prazo estabelecido. Então é um CRI que está passando aí já teve queda de rating aí de agência, ele está tendo alguns probleminhas, algumas questões ali, mas o fundo explicou que no mês de janeiro está tudo ok com o recebimento dele. Vale ressaltar que, com exceção da retenção realizada na parcela de dezembro de 2022, aí ele colocou no relatório de dezembro, as demais parcelas continuam sendo pagas normalmente. Então, teve um detalhinho ali no meio do caminho, mas aparentemente o que é corrente, o CRI está sendo pago ali. A DRE dele, né? Então, o que eu destaquei aqui? Ele teve negociações agora em janeiro, num valor de 1.236.000 aqui de CRI. Então foi naquelas vendas que ele teve ali de CRI. Só que na parte de FII, quase 2 milhões aqui, não deu um valor redondo com o valor meu ali, alguma coisinha talvez eu come bola, mas a gente vê quase 2 milhões aqui de prejuízo sendo realizado na DRI do fundo. E isso obviamente que levou o resultado dela totalmente para baixo aqui dos meses anteriores. Ó. O resultado caixa desse mês foi o pior em relação ali aos meses anteriores. Minto. Pera aí, desculpa, gente. Não é que o resultado caixa foi pior, não. O resultado caixa tá aqui embaixo. Então, assim, mesmo com
a realização de prejuízo, né, ele ainda conseguiu ter um resultado melhor do que o mês anterior aqui, ó. Então assim, o que o fundo está aproveitando no momento? Bom, eu estou melhorando o meu resultado pouco a pouco aqui, então eu vou realizar um pouquinho de prejuízo, né? Eu não preciso melhorar tanto ali o resultado, já voltar a dar um resultado tão grande, mas eu vou tentar liquidar um pouquinho algumas posições aqui, fazer um caixa e melhorar um pouquinho o carrego desse fundo, né? Então basicamente é isso que ele vem fazendo, ao meu ver, com a carteira aqui do fundo, né? E aqui ele detalha todos os ativos, né? Não coloca foto, não coloca nada. Eu acho que a gestão desse fundo está muito parada com esse relatório, está precisando remodelar, atualizar isso aqui. Eu acho que eles pegaram um prestígio aí no mercado e com isso se acomodaram, entraram numa zona de conforto. Então fica aí um apelo, né, se algum dia, meu canal aqui é meio que irrelevante ainda, mas se algum dia esse vídeo, o próximo, chegar na gestão, melhora por favor esse relatório, a gente está com um relatório muito defasado aqui, beleza? E é isso, pessoal, bons investimentos a todos, espero que tenham gostado ou que eu tenha ajudado, forte abraço.